Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bárbara da disciplina de arte. Eu estou passando aqui para falar um pouco do nosso roteiro pedagógico, nosso quarto roteiro pedagógico das atividades que vocês irão fazer, ok? Então acompanhem com a professora a leitura do texto. Atividade de arte número 17, nome. É muito importante que vocês escrevam o nome. Quarto ano, turma 1, 2 ou 3. Vamos acompanhar a leitura do texto. Gravura. O que é a gravura? Gravura nada mais é do que uma linguagem visual que representa um tipo de arte, com pinturas e relevos. Com essa técnica, a imagem é obtida por meio da impressão de uma matriz, na qual um desenho é gravado com uma ferramenta chamada buril. Trata-se de um modo de reprodução assinado e numerado que conta com forte valor artístico. Afinal, por meio dessa técnica, o artista produz peças únicas e dispensa artifícios tecnológicos. História da gravura. A história da gravura é mais antiga do que muita gente imagina. Ela foi particularmente importante no século II, quando os chineses, por meio de pedras e madeiras, gravavam sua arte. No Ocidente, a gravura teve seu início junto com o surgimento do papel, no século XV. Desenvolvido por ourives, esse método se propagou por toda a Europa. Desse período em diante, os artistas que utilizaram a gravura no Ocidente começaram a ser chamados de mestres da gravura. Um dos gravadores mais conhecidos da história foi Albrecht Dürer, o principal artista alemão do século XVI. Feita em estilogravura, a sua obra Rinoceronte data de 1515. Muito bem, crianças. Esse textinho que a professora acabou de ler fala sobre um tipo de técnica artística. Tá? Qual é essa técnica? É a técnica da gravura. Então, esse texto fala sobre o que é a gravura, qual é o tipo de linguagem a que ela se presta e como podemos ver a gravura no nosso dia a dia, não é isso? Então, olha só. Nós temos aqui tipos de gravura. Então, a gravura é esse método de registrar em alguma superfície, que pode ser qualquer tipo de superfície. Mas para ser gravura, ela precisa respeitar algumas regrinhas. Então vamos ler aqui no textinho abaixo quais são os tipos de gravura que nós encontramos, ok? Primeiro, xilogravura. De origem chinesa, a xilogravura é uma técnica que significa gravura em madeira. A imagem a ser impressa é entalhada na madeira com o auxílio de um instrumento cortante. Assim, o artista deixa em relevo a parte que deseja reproduzir e, logo, faz uso de uma tinta para pintar a área em relevo. Depois disso, é utilizada numa prensa para fazer pressão e logo aparece uma impressão em alto relevo que exibe a imagem. Vamos para um outro tipo de gravura. É a litografia ou a litogravura. A litografia é um tipo de impressão que acontece a partir da criação de uma marca sobre uma placa de metal ou pedra calcária. Serigrafia.
A serigrafia se baseia em um tipo de impressão em que se transfere uma imagem para uma superfície, como um tecido ou em outro local que se deseja imprimir a figura. Essa técnica também é chamada de silkscreen. Aqui nós temos a imagem, olha só que bacana. Então, olha só. Continuando aqui a leitura do texto. No Brasil, a xilogravura foi muito usada para ilustrar textos de literatura de cordel. O cordel é uma tradição que chegou ao Brasil por meio dos portugueses e se caracteriza por um tipo de literatura que começou oralmente para disseminar notícias para aqueles que não tinham acesso a ela. O uso da técnica da xilogravura criou e propagou a literatura de cordel. Afinal, sua produção era simples e seu custo bastante baixo. Logo, foi fundamental para sustentar a tradição e manter fortes as raízes das histórias e das pessoas que contavam. Em sua origem, a literatura de cordel não está atrelada a um gênero literário único. Essa expressão, na verdade, ficou assim conhecida devido à forma de como os escritos eram expostos para o público. E isso porque os livros e folhetos eram pendurados em cordas, barbantes ou cordel, como roupas em um varal. Com uma tradição que marca mais de 100 anos, a literatura de cordel em xilogravura foi reconhecida como patrimônio cultural e imaterial brasileiro pelo IPAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Logo, poetas, desenhistas, ilustradores e artistas visuais de xilogravura, vendedores de livros, comemoraram essa conquista. Afinal, além de ser um forte elemento cultural, esse gênero representa o sustento de muitos brasileiros. Embora originária das regiões Norte e Nordeste, a literatura de cordel se propagou por todo o Brasil graças à migração interna. Crianças, esse foi o nosso texto. Sugiro que vocês voltem na leitura dele, tá? É um texto bastante rico, com muitas informações, dados, então é importante que vocês voltem do início para ter uma leitura mais clara, mais aprofundada do que trata o texto, combinado? Assim que terminar esse vídeo, vocês voltem para ler novamente esse texto, ok? Vamos lá, crianças, a nossa atividade é o seguinte: depois que nós lemos o texto, entendemos o que está sendo falado, tá? Não precisa entender tudo que o texto está trazendo, né? Mas principalmente a ideia principal, né? A ideia central do texto. A atividade número 1 diz assim: agora que aprendeu sobre gravura, vamos criar uma ilustração experimentando a técnica da xilogravura em isopor. Siga os passos e crie uma capa para um poema ou uma música, a sua escolha, assim como é feita a capa para os cordéis. Crianças, olha só, vamos ler aqui os passos para fazer a nossa xilogravura no isopor. Então, esses materiais que está pedindo na atividade, é só se você tiver condição de providenciar, tá? Se você não tiver esses materiais, a gente vai fazer essa atividade de uma outra maneira. Então, olha só, você vai precisar de bandeja de isopor,
que é aquela que vem com alimento do supermercado, folha de sulfite, rolo de pintura, pincel ou esponja, lápis preto, tinta guache de diversas cores e palito com ponta. Então, esse palito com ponta precisa ter cuidado, tá bom, crianças, na hora de manipular. Muito cuidado para manipular esse palito, ok? Então, a atividade diz assim, o passo 1. Tire as bordas da bandeja, tá? Aquela bordinha que fica da bandeja, pode tirar ela, tira com uma tesoura, tá? Faça um desenho com um lápis apontado ou palito com ponta, forçando até afundar o isopor. Cuidado se for escrever, pois as letras ficam invertidas, tá bom? Então, passo 1. Passo 2. Escolha a cor da tinta e passe com o rolinho ou a esponja na placa de isopor, cobrindo toda a superfície. Passo 3. Vire o isopor na folha de papel e faça pressão sobre a placa para transferir o desenho com um carimbo. Passo 4. Retire o isopor com cuidado para não borrar o desenho. Espere secar. Faça várias cópias usando a mesma matriz, ou se quiser, pode fazer outros desenhos. Escolha um e leve para seu professor que irá apreciar e avaliar. Olha, aqui nós temos os passos para construir esta xilogravura, tá? É muito importante, crianças, que além da prática, vocês entendam o que é a xilogravura e qual é a função dela na nossa sociedade, tá certo? Então, a xilogravura, ela tem esse objetivo de contar uma história, de contar algum caos ou um episódio, de falar de alguma coisa que o poeta ou que o artista sente e pensa, tá certo? Quando ele faz esse desenho, ele está representando esse sentimento, tá? E aí, para fazer essa atividade, você tem que pensar num desenho que representa algo importante para você. Um sentimento, uma sensação, algo que você gostaria de ter acesso, que você não tenha, algo que você sonhou, que é muito bacana, né? Então, é muito importante que esse desenho seja algo que tenha sentido para você, tá? E não um desenho que você gosta, que você acha bonito, tá? A xilogravura, ela tem esse papel de ser um desenho que fala, né, uma obra de arte melhor, que fala sobre algo do artista, algo do sentimento do artista. E isso é passado em forma de obra de arte e é apreciado pelo público, pelos espectadores, tá? E de que forma que é apreciado? De acordo com o que você tem, da sua história de vida, daquilo que você já viveu. Isso tudo entra em jogo quando a gente observa uma obra, né? Isso a gente já falou em sala de aula. Então, para fazer essa atividade, aqui nós temos os materiais que a atividade está apontando. Mas aí você pode dizer, professora, eu não tenho como providenciar tinta, pincel, esse tipo de coisa eu não tenho como fazer. Então, a outra alternativa será, você vai desenhar numa folha de sulfite, você vai pintar utilizando uma cor ou duas, tá? Seguindo a forma como a xilogravura é feita. E aí você vai mandar foto para a professora Bárbara no WhatsApp, ou você vai fazer a atividade no verso da folha, tá? Então, se você não tiver como providenciar, você faça essa xilogravura na folha de papel e manda foto e deixe na atividade que depois a professora Bárbara vai avaliar, tá? Então, lembra que o importante é você entender o que é a xilogravura e para que ela serve. Isso é fundamental, tá bom, crianças? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!
Tchau, tchau. Bom trabalho para vocês.